porque a biologia ela vem para comprovar que existe realmente uma diferença entre os sexos. Mas por que isso é importante? Por que isso nos interessa? Os salários das mulheres em praticamente todas as áreas é menor do que o salário dos homens. Então, a escolha em qual área você vai se especializar é uma escolha livre. Em relação a, por exemplo, atores de Hollywood. Os atores ganham muito mais do que as atrizes, é uma discriminação muito grande em relação às mulheres nesse sentido. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho, de maneira resumida, sobre feminismo e algumas conquistas ou pseudo-conquistas de direitos civis e trabalhistas que o movimento feminista atribui a si. Nós vamos começar esse vídeo falando sobre um documentário incrível que está disponível na internet, chamado O Paradoxo da Igualdade. Procure lá e assista, é muito bom esse documentário. Ele traz como problemática principal uma pesquisa realizada na Noruega, que é considerado o país mais igualitário do mundo. Lá as mulheres elas continuam sendo maioria em profissões como enfermagem, por exemplo. O documentário traz mais profundo essa questão das mulheres lá serem maioria na profissão de enfermagem e os homens eles ainda são maioria em profissões como engenharia. Então, por que um país que tem tanta liberdade, tanto incentivo igualitário, ainda assim mulheres são maioria na enfermagem e homens são maioria em profissões como engenharias? Então, um país com oportunidades iguais para homens e mulheres, existe esse tipo de situação? É a pergunta levantada no documentário. No decorrer das pesquisas e nas buscas que o documentário faz, vai se desenrolando uma preferência natural e espontânea das mulheres por determinados cursos. E o mesmo acontece com os homens. Inclusive, o documentário apresenta entrevistas com pesquisadores americanos, norte-americanos, que confirmam como que por uma tendência desde o nascimento, que existe uma diferença, uma tendência natural diferente entre homens e mulheres. Os homens eles têm preferências, segundo algumas pesquisas, desde bebê para algumas coisas, como brincar de carrinho, e as mulheres uma tendência natural desde bebê, antes de sofrer a tão falada influência da sociedade. Enquanto os pesquisadores noruegueses, aqui é que está o interessante, eles se mostram arredios a essa tendência natural. Eles desprezam pesquisas na área de biologia. A biologia é muito malquista nas universidades da Noruega, porque a biologia ela vem para comprovar que existe realmente uma diferença entre os sexos. Então, pesquisas nessa área não são muito bem aceitas. Isso é demonstrado no documentário. E um dos pesquisadores, ele chega a denunciar a falta de financiamento para estudos nessa área de pesquisa, nessa linha da biologia, que venha a comprovar essa diferença entre homens e mulheres. Mas entre pesquisadores norte-americanos, isso foi comprovado por pesquisas. Mas por que isso é importante? Por que isso nos interessa dentro desse contexto da fala do movimento feminista? Muitas mulheres que se acham devedoras de conquistas trabalhistas alcançadas pelo movimento feminista ouvem e acreditam em argumentos do tipo: os salários das mulheres em praticamente todas as áreas é menor do que o salário dos homens. E se deixam envolver, muitas mulheres, por esse discurso, que é cheio de falsos dados e
alguns dados encobertos de maneira tendenciosa. Eu já vi sobre uma pesquisa que dizia: as médicas, elas ganham muito menos do que os médicos. Por quê? Porque essa diferença salarial entre homens e mulheres na área médica. Mas isso é muito simples de se entender. Porque a pesquisa não informa que a maior parte das mulheres escolhe especialização na área de pediatria e geriatria. Já os homens têm maior preferência por cirurgia cardíaca e anestesiologia, que são áreas que notadamente pagam salários mais altos. Então, a escolha em qual área você vai se especializar é uma escolha livre. Isso é muito relevante de se levar em conta em uma pesquisa honesta. Se você vai se especializar em uma área que paga mais, tem um salário mais elevado normalmente, ou se você vai se especializar em uma área que tem um salário um pouco mais baixo, é uma escolha sua. E os homens naturalmente têm preferência por essas áreas e as mulheres por outras. Outro tipo de argumento que precisa ser analisado é um argumento que se fala muito em vídeos que são levantados pelas feministas, é em relação a, por exemplo, atores de Hollywood. Os atores ganham muito mais do que as atrizes, é uma discriminação muito grande em relação às mulheres nesse sentido. Tudo bem, mas nós precisamos então apontar também que as top models, elas ganham muitas vezes mais do que os modelos masculinos. E isso também é um dado que é muito relevante. E por que acontece essa diferença nesses dois meios? Porque é a lei de mercado que demanda o salário. E a demanda por top models, por mulheres, é muito maior. Por quê? Porque ainda produtos são muito mais consumidos pelo público feminino do que pelo público masculino. Isso é uma coisa natural do mercado. E já em relação aos homens e os atores e atrizes de Hollywood, ainda tem maior procura por personagens tipicamente masculinos nos filmes produzidos por Hollywood do que atrizes. Então acaba que o salário deles, por serem muito mais disputados, acaba sendo maior. Lei do mercado e procura. Isso é uma coisa natural de se entender. Faz parte da nossa economia. E o movimento feminista, ele também arroga para si, por exemplo, a conquista do direito da mulher trabalhar fora. Mas, gente, a mulher trabalha fora antes da Revolução Industrial. Ela já trabalhava, ela já ia para a lavoura, ia quase que a família inteira. E elas alegam que conseguiram as conquistas trabalhistas. Claro que não. Existe uma coisa chamada evolução natural da sociedade. Quando as mulheres buscavam direitos, muitas classes buscavam também. Isso é algo natural em um processo de evolução da sociedade. A CLT no Brasil, ela não faz distinção de salário entre salário de homem e salário de mulher. Então existe um mercado aí muito grande que ele é o que nós podemos chamar de meritocrático, ou seja, você conquista pelo mérito e desempenho o seu espaço. O chamado movimento sufragista, que arroga para si a conquista do voto para as mulheres. Os homens lutaram pelo direito ao voto. Eles foram à guerra, derramaram sangue, lutaram literalmente por anos pelo direito ao voto nos Estados Unidos. E as mulheres, elas querem nos fazer crer que porque elas saíram às ruas com alguns cartazes, elas conseguiram o direito ao voto, que foi conseguido com muito derramamento de sangue e muita luta pelos homens. Você definitivamente não pode acreditar nisso. O próprio interesse político dos homens deu às mulheres o direito ao voto. E muitos homens lutaram pelos direitos, pelo direito das mulheres votarem. Muitos homens lutaram por isso também.
quando nós não estudamos como as sociedades se desenvolvem, nós temos a tendência de crer em discursos que não são muito sinceros. Mas se você partir para os livros, para os documentários, para as pesquisas, como as sociedades se desenvolvem, você vai entender que muitas coisas fazem parte de um processo natural, evolutivo da sociedade. Tanto as necessidades que vão surgindo, como a própria organização dessa sociedade. Afinal, as leis, comumente, elas surgem a partir de uma demanda natural da sociedade. O correto é, a sociedade se desenvolve, as leis evoluem para atender a esse desenvolvimento e não o inverso. A partir da década de 70, com o avanço do neoliberalismo e a proposta do Estado intervir cada vez menos no mercado, acontece um avanço muito grande e natural dessas questões sociais, civis e trabalhistas. Então, sem mulher nenhuma, movimento nenhum, coletividade nenhuma se envolver nessa demanda, ela foi se desenvolvendo naturalmente. Se pensarmos hoje, luta por direitos iguais é algo que existe somente no discurso do movimento feminista. Esse coletivo fala de um discurso que encanta muitas mulheres. A luta, na realidade, hoje é bem outra e passa longe disso. Somente quem não estuda o assunto acredita nessa falácia. A luta real, ela é por aborto e igualdade de gênero. Simples assim, mais nada. Inclusive, quando falamos sobre o documentário Paradoxo da Igualdade, ele vem para combater essa questão da igualdade de gênero também, que é uma luta, uma bandeira presente do movimento feminista. Só que meninas e mulheres mais maduras, inocentes, que ouvem um discurso lindo desse, que existe alguém que está lutando pelo direito delas, que está conquistando um espaço de fala para elas. É claro que a gente sabe que no desenvolver-se da sociedade, a mulher ela foi se incluindo, sendo incluída, melhor dizendo, em muitas áreas, inclusive em muitas áreas que nem são boas para a saúde dela. Mas tudo bem, ela foi se incluindo dentro de um processo que naturalmente acontece. Se você estudar a história e acompanhar, você vai verificar que é um processo natural. Só que essas mulheres inocentes, principalmente jovens, acreditam que existe um movimento onde elas precisam estar engajadas. Até porque, se você for mulher, você é obrigada a ser feminista. Porque senão te perseguem, você não tem o direito de escolher. Não, eu não quero ter parte no movimento feminista. Você não tem esse direito, porque senão você é perseguida. E começam a falar palavras como, existem alguns jargões como sociedade patriarcal. Quando você ouvir essas palavras, sociedade patriarcal, empoderamento feminino, sororidade, machismo, misoginia, sexismo e por aí vai, diversas outras. Então, mulheres inocentes vão ouvindo essas coisas que parecem ser muito bonitas e vão se sentindo simpatizantes por esses coletivos, né? Mas como eu falo a mulheres cristãs, eu digo que Moisés já distribuiu terra a umas irmãs que não tinham pai lá atrás, lembram dessa história na Bíblia? E ele não era feminista, ele era um servo de Deus. Assim como o patriarca Abraão, ele não era machista, ele era um servo de Deus. Lídia, já lá na época de Jesus, ela já era uma comerciante. As feministas vão dizer que Lídia era uma feminista. Não, ela era uma mulher de Deus.
E Débora já era uma guerreira, já era uma juíza. Catarina Vambora era a dama de ferro que ajudava Lutero com braços de ferro. E nenhuma delas precisou de nenhum coletivo para representá-las. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou contadora, nutricionista, psicanalista cristã e nunca me senti impedida ou tolhida de nada. Assim como nunca tive uma feminista na minha vida lutando por mim em nenhuma das conquistas que Deus me concedeu. Eu devo tudo primeiramente a Deus, que me concedeu todas essas oportunidades, que tem me abençoado com essas oportunidades. É Ele que cuida de mim. E depois, o meu esposo, que me ajuda e que me incentiva em todas essas coisas. Agora, se tem um livro que as feministas odeiam, é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é totalmente contrária à maior parte das falas que pertencem a esse movimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu assistindo outro dia uma feminista dando uma entrevista e ela falava da questão do casamento, de filhos, de família, e ela abertamente disse: nós não precisamos fazer nada porque Jesus mandou fazer, isso é problema dele que mandou, nós não temos nada com isso. Então assim, existe uma realidade oculta que não aparece muito na mídia, só quem pesquisa vai encontrar, e que você pode pensar o seguinte: não, mas isso aí eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com aquilo, com isso aqui eu não tenho nada a ver. Só que não existe, não tem como você separar as coisas, por mais que você queira, não tem como você separar as coisas. Você aceita o pacote todo ou rejeita o pacote todo, não tem como você aceitar ele parcialmente, porque a palavra de Deus, ela não concorda em absolutamente nada com as lutas e planos deste movimento. Então, mais cedo ou mais tarde, se você aprecia esse movimento, você vai ter que fazer a sua escolha. Mas lembre-se disso, há caminho que aos homens parecem direito. Ou seja, homem no sentido de seres humanos. Há caminho que aos seres humanos parece direito, mas o fim deles é a morte.